Quem aqui acredita que Deus pode enviar uma doença? Uma doença que pode te levar à morte. Quem queria que levanta a mão? Texto do Evangelho que nos fala um pouquinho sobre isso. Diz assim, em João, capítulo 11, versículos 1 a 4. Havia alguém que estava enfermo, Lázaro de Betânia, do povoado de Maria e irmã de Marta. Maria é quem ungiu o Senhor com bálsamo e enxugou seus pés, onde saiu. E seu irmão Lázaro é quem está enfermo. As irmãs mandaram a Jesus: Senhor, aquele que me ama está enfermo. Ao ouvir isso, Jesus observou: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Meu irmão, Deus não me manda por ela, mas Ele vai permitir isso para a glória do seu nome, para a glória de Jesus. A fim de salvar a turma por muitas almas. Eu vou tentar, celebrando um pouquinho da minha tão maravilhosa. Nós fizemos um encontro de casais com Cristo no município de São Gonçalo de Moá. E meu coração de participar de uma pastoral. E como eu gostava muito de ensinar, de compartilhar aquilo que eu aprendi, eu resolvi participar da pastoral da catequese. E comecei dando aula para criança. Foi interessante que eu queria transmitir para aquelas crianças quem é Deus do campo. Acho que ama muito mais a mim. E na busca de transmitir para aquela criança, eu comecei a estudar. Aprender mais e mais sobre Deus, sobre a santa doutrina, para passar para aquelas crianças. E num dado momento, eu precisava dizer àquelas crianças: quem é esse Deus? E através dos meus estudos, eu comecei a observar algumas coisas. Que Deus existe desde todo sempre. E Deus é infinito e incriado. Que o Pai é a fonte do todo. Que o amor do Pai gera o Filho. E que do Pai e do Filho procede o Espírito Santo. Gente, como é que eu ia passar isso para as crianças? Era difícil para mim. Como é que eu vou explicar isso tudo para a criança? E aí,
Eu aprendi duas coisas. Assim, eu achava que eu tinha que passar naquelas crianças a verdade. Eu não aceitava, não concordava com aquelas pessoas que diziam que Papai do Céu é isso, que Papai do Céu é aquilo. Não, eu precisava dizer para aquelas crianças quem era Deus. E aí eu aprendi a segunda coisa, que as verdades de Deus, elas vão além da inteligência. As verdades de Deus, às vezes, têm a simplicidade de uma criança e da falta de saber. Nessa busca de querer ensinar para aquelas crianças quem é esse Deus que eu tanto amava, eu comecei a ler, cumprir vários livros, porque eu lembro como eu disse, que me orientou beleza para ser igreja católica, e eu li para ser igreja católica, mas não era uma coisa fácil de você explicar para as crianças. Minha esposa, ao ver a minha agonia, e perguntou o que era. E aí, eu lembro que eu perdi ali. Gente, e minha esposa não foi consciente. Ela não era vista do mundo. Ela veio de uma família espírita, se converteu ao catolicismo, meses antes de fazer um encontro de casais com Cristo por Deus. Como é que ela vai igreja? É difícil para mim, como é que ela vai igreja? Mas tem que, por educação, eu perguntei para ela, amor, quem é Deus de você? Como você ouviu? Que a minha esposa me deu a resposta mais maravilhosa que eu havia para ouvir. Ela disse, não foi sabe o que passa no ano? Eu escrevo o que passa. Aquela pessoa, eu vejo aquela pessoa, eu vejo Deus no ar que eu respiro, na brisa de desafios que eu caminhei, eu vejo Deus lá abaixo. E a minha esposa, que não era adventista, que não conhecia nada de religião, que não se interessava pelo assunto, me deu uma resposta mais maravilhosa que eu poderia. Está no coração de cada um que lhe abre as portas. Ele como era em 2008, eu esqueci de tudo isso. Todos os ensinamentos que a minha esposa me deu, eu esqueci. E eu me tornei agnóstico. Logo, que fui tão católico, eu trabalho a minha vida inteira.
que sempre busquei a Deus, coração aberto. Para contar para vocês como eu me tornei gnóstico, está bem livre. Poderia falar aqui por muitos dias. Mas de forma reduzida, eu vou dizer a vocês. Eu fazia faculdade de marketing na Universidade de Carolina, aqui no Maranhão. E o meu trabalho de TCC, na área final da faculdade de marketing, eu pensei, gente, eu não simplesmente a minha vida inteira. Seria interessante se eu falasse sobre marketing na religião. Muito legal. Mas eu tinha uma coisa. Eu sempre busquei ser muito racional. Eu sempre busquei muita racionalidade. E isso para mim foi muito bom, me agradou muito. Durante todo o período que eu ministrava encontros de catequese, trabalhei também, na verdade, eu falei que trabalhei no primeiro, mas depois eu peguei, a partir do segundo ano, eu trabalhava com turmas de adolescentes, jovens e adultos. E foi essa suposta racionalidade que me levou a viver a fé. Nesse trabalho, a primeira coisa que eu pensei, eu não posso falar sobre o catolicismo. Se meu professor não for católico, ele vai me gerar pontos. Então, eu resolvi falar de religião de uma forma geral. Eu comecei falando sobre como surgiu a fé na história humana. A fé sob a ótica da psicologia. Falei um pouquinho sobre as muitas religiões e, por fim, as práticas de marketing utilizadas em religiões. Quando eu estava estudando sobre como a fé surgiu na história humana, eu percebi que a fé ela é muito mais antiga do que a gente pode imaginar. Que lá no passado muito distante, muito antes da escrita, os homens daquele tempo, da época das cavernas, já faziam desenhos que remetiam a um Deus, a algo superior que regesse todo o universo. E aí, racional como eu era, racional, né? Entre aspas. Racional como era, eu comecei a pensar que o mundo, que esses seres humanos primitivos, era um mundo assustador. Hoje em dia, nós temos a ciência à nossa mão, nós sabemos praticamente tudo o que acontece. Mas para aqueles seres humanos, um raio, uma tempestade, uma nublada, um dom, assustador. Então, para eles, a forma mais fácil de explicar aquilo tudo era achar que existia um Deus, ou Deus que regia todo o universo. E a partir daí, essa palavra agora.
eu comecei a ter dúvidas da essência de Deus. Só tinha uma coisa que me segurava. Só tinha uma coisa que ainda me prendia a fé. Eu só não tinha tomado ateu porque uma coisa me prendia a fé. O sudário de Dorino. O sudário de Dorino, eu não sei se vocês o conhecem, mas, teoricamente, é o manto que envolveu o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Nele se forma a imagem de um homem que foi crucificado, coroado de espinhos, e aí mostra claramente a imagem do corpo inteiro, frente e verso, desse homem crucificado. E ela aparece em todas as descrições do Evangelho. Todas. E por isso eu não poderia dizer que Deus é uma vida humana. Durante muito tempo, se perguntando, isso aqui é um ambiente de fé. Isso aqui é um local de fé. E ele está falando exatamente do inverso. Mas vocês já vão entender. Vocês já vão entender. Durante todo o tempo de período, eu tinha certeza da maioria de Deus, e eu tinha Deus que me devolvesse a minha fé, que Ele me restituísse a minha fé. Não disse, Senhor, eu não tenho mais certeza de que o Senhor existe. Não. Mas Deus manteve calado durante todo o tempo. Até que, em 2024, eu comecei a sentir uma turmaria, uma paz. E segundo a minha irmã, eu liguei para ela e disse para ela internação médica. E ela me levou ao médico, levou na rua em São Gonçalo, que lá chegando, eles disseram que poderia ser Covid ou dengue. E deixaram e me liberaram para casa. E eu fui. No dia seguinte, minha irmã disse que eu voltei a ligar para ela e disse que ela me levasse novamente ao médico. E ela me levou. E lá chegando, os médicos disseram que eu era carne e que eu precisava ser internado no pronto-socorro. Me puseram uma ambulância e me levaram para o socorro. Mas no meio do caminho, essa ambulância me levou para um outro hospital em São Gonçalo, o Hospital Municipal de Carolina. Lá chegando, os médicos me avaliaram e disseram que eu estava completamente grave. Disseram para a minha família que o caso era muito grave e que as chances de sobrevivência eram de apenas 1%. Que muito provavelmente eu não sobreviveria àquela noite. Que eles teriam que me entubar, mas muito provavelmente eu não sobreviveria àquela noite. Que a minha família falou. Ele vai sobreviver. Deus vai matar. Os mesmos médicos que foram falar com a minha família, que vieram até a mim, só foi um pedido para médico.
legal, se quiser mexer nos caminhos baratos. Não condomem a beira da morte, mas cuide de mim como alguém ama mim. Dentro do dia, dentro do que estava no alcance, e eu fiquei 14 dias em coma, 14 dias entubado. Minha família começou a pedir a Deus por minha vida. Começou a pedir, a rezar a Deus. Meu irmão Renato, eu tenho certeza que pediu aqui por minha vida, pediu que rezasse por minha vida. Tenho certeza que muitos aqui rezaram por mim. Até que no 14º dia, a médica passou por mim, de olhos abertos e sorrindo. Aliás, todos os enfermeiros disseram para mim, durante os 14 dias que eu estive internado, eu estava sempre de olhos abertos e sorrindo, apesar de ser nada. Que eles não sabiam que eu estava cerrado. Mas na maior parte das vezes eu estava completamente lúcido. Eu estava cerrado. A médica então falou para mim que ia me desculpar. Fazia ideia do que era aquilo, mas eu fiquei muito feliz. Só podia ser coisa boa. E logo depois ela veio e tirou tudo da minha boca. Eu comecei a vomitar, água, café com leite, café com leite, nojenta, um cheiro de balão horroroso. Eu não podia imaginar. Achei que eu estava bem. Eu comecei a falar, eu comecei a pensar, eu deixei eu desesperado, eu comecei a dizer, eu nunca vi alguém ser desocupado depois de uma 12 dias de bola e está começando claramente, de forma racional, se comunicar tão bem com você. Eu nunca vi isso. Foram 29 dias do CTI. Depois eu recebi aula do enfermaria. Fiquei mais de 17 dias na enfermaria. Quando eu saí do hospital, eu sei fazer hemodiálise. Na verdade, eu já estava fazendo hemodiálise. Inicialmente, fazia 12 horas. Depois, eu comecei a fazer 6 horas de hemodiálise. Depois, 4 horas. Quando eu saí do hospital, eu precisava ir dia sim, dia não, com a clínica para fazer hemodiálise. Por que eu estou contando essa história toda às vezes? Por que eu estou falando sobre desgraça? Por que eu estou falando sobre falta de fé? Porque muitas das vezes nós nos afastamos de Deus. Muitas vezes nós abandonamos a Deus como eu me afastei, como eu abandonei a Deus.
Mas Deus nunca me abandonou. E vocês têm uma coisa disso para vocês? E não. Deus não teve silêncio de 2008 a 2024. Mas em 2024, Deus me enviou uma bendita promessa. E eu tive bendita verdadeiramente. Porque aquela doença, que ela resgatou a minha vida através daquela doença. Deus fez um milagre na minha vida. Eu tinha 100% de chance de viver. Deus me tirou do fundo do poço. Deus me tirou da morte para a minha vida. Mas muito mais do que isso, muito mais importante do que isso, seu resgatou a minha fé. Foi necessário que eu tivesse passado por tudo isso para que Deus tivesse resgatado a minha fé. Então, Jesus fala, como o Evangelho que nós lemos, essa doença não é para a morte, mas para a dor. Aquela doença não é para mim. Aquela doença foi da glória do Senhor. E hoje eu estou aqui a dizer para todos vocês que Deus existe. Que Deus, as orações de cada um, e que Deus tem as orações. Não caiam no mesmo erro, não se afastem de Deus. Embora mais você se afaste de Deus, Ele nunca vai se afastar de você. É muito importante. A minha família, a sua família, todos não acreditavam, quando aqueles filhos diziam que eu não tinha nenhuma chance. Desejo ao meu lado em todos os dias do meu dia. Eu não fiquei um único dia sem a presença de alguém.